Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade com todas as nossas dificuldades, né? O nosso, como é que se diz? Dificuldade que a gente encontra no dia a dia, né, pessoal? Nos relacionamentos com as pessoas, dificuldade de conseguir algo para a gente sobreviver aqui, né? Então, temos todas essas dificuldades, mas sabendo que Deus está nos ajudando nessa caminhada, tá, pessoal? Isso não pode sair da nossa consciência, a nossa fé, a gente não pode perder, tá? Nessa caminhada, que é o único combustível, né? Porque a fé é uma energia que move outras energias, tá? Então precisamos dela, tá? Eu sei que tem alguns aí que querem matar esse nosso combustível, essa nossa energia, essa fé que foi o próprio Criador colocou na gente para a gente ter aqui um guia nessa realidade, tá, pessoal? Então, não podemos deixar que mate essa fé. Então, o que é que faz aumentar essa frequência, essa energia que a gente conhece como fé, né? Não é café não, tá? Café, café deixa sem soldo, mas fé, o que é essa fé? É essa energia aí que a gente encontra força para enfrentar essas dificuldades aqui. Foi por isso que Deus, tá? Colocou isso no nosso ser para que a gente use essa energia para a gente não se prostrar, a gente continuar a nossa caminhada. Entende, pessoal? Então é isso, tá? E a gente precisa isso, então precisamos atender todas as nossas dificuldades, as nossas coisas, mas com a maneira correta, tá, pessoal? Eu estava até vendo um vídeo esses dias aí, né? O cidadão ensinando como você se vender. Nossa, pessoal, olha que situação a gente chegou, a gente agora tem que nos vender, tá? Vender o nosso talento, tá? Por exemplo, eu mesmo sou músico, como é que eu vendo minha música, eu vendo meu talento, né? Entende? Então, veja como a Matrix colocou a gente se tornou uma vendagem, a nossa energia que a gente doa, as nossas coisas que a gente faz aqui. Isso aconteceu. Então esse camarada estava ensinando como você se vender. Depois a gente não pode falar da do Job, né? Que ela se vende também, né? A gente está vendendo. Mas só que a gente está vendendo a nossa energia, a gente está vendendo outras coisas, o talento, né? Ela está vendendo lá o corpo, as coisas dela, né? Entende, pessoal? Então veja como o sistema levou a gente para a gente sobreviver aqui, pessoal. Então, e aí tem esses daí, né? Que se diz espertinho, né? Ah, ele é espertinho que vai saber enganar aqueles que estão ainda dormindo. Isso é maligno, tá, pessoal? É maligno, essa pessoa se vender, ela criar uma artimanha para enganar aqueles que não estão conscientes ainda. Isso é maligno. Mas é como quase a maioria das coisas estão funcionando, pessoal. É maligno isso. Mas é uma malignidade, né? Aceita aí por muitos. Muitos tomam o curso desse cara para aprender a se vender, né? Chegar a enganar as pessoas, se vender, tá? Porque o que todo mundo está procurando é a energia do outro, tá? Você não sabe, a gente é espírito, é energia. Então, um suga a energia do outro. Então, por exemplo, o músico, né? Eu falei que
O músico, ele está ali, é um talento, é uma energia que ele está doendo, está tocando. Então você vai lá para comprar música, vai lá no show dele, porque tudo você quer sentir aquela energia, entende? É isso, pessoal, tá? Mas a gente que é espiritual, a gente que é, como é, desperto, pessoal. Será que a gente vai entrar nessa função que a Matrix está tendo? Olha como os pastores faz para obter o dinheiro que vocês dêem, tá, pessoal? Ah, irmão Samuel, você não quer dinheiro? Eu quero, pessoal, mas não quero enganar ninguém, pessoal. Eu tenho que vibrar na minha energia, na minha simplicidade. Eu tenho que. Vocês estão usufruindo aqui da minha energia, né? E eu estou esperando o momento certo que a espiritualidade vai começar a tocar nos seus corações para vocês ajudarem. Porque assim, eu estou doando a minha energia, dando que se recebe. Então, para que não tenha, como é que se diz? Não tenha no universo como é injustiça, pessoal. Tudo é uma troca, pessoal, tudo é uma troca. E o inimigo sabe disso. Agora eles estão fazendo dessa troca para que você entre no engano, para você ganhar mais. É por isso que eu falei aqui ontem, né? Tudo está contaminado, pessoal. A gente está vivendo em um mundo de contaminação. Tudo está contaminado, é por isso que é difícil para a gente, tá? A gente, por exemplo, mesmo, eu não sei me vender porque eu sou sincero, né, pessoal? Eu, eu não sei, eu não sei como é chegar, fazer caras e boca, né, pessoal? Principalmente agora eu desperto, eu não sei fazer isso, pessoal. Enganar, fazer caras e boca para. É por isso que eu não sei muito me vender. Mas mesmo assim, eu consigo obter alguma coisa. Tem pessoas que entendem e ela já sabe, né? Ela dá, ela, ela já entra no processo. Mas eu não sei, porque eu sou muito sincero. E às vezes a sinceridade, tá, pessoal? Muitas pessoas não querem ouvir, tá, pessoal? Ela quer ouvir isso aí, engano, é coisa. O cara me ensinando que o cara tem que se fazer como você vai ser, por exemplo, o próprio pastor. Você vai se fazer que você vai fazer aquilo, mas não é ele que faz. Você tem até problema, mas você tem que demonstrar para as pessoas que eu acho que é nesse curso aí que os pastores aprendem, tá, pessoal? É nesse curso aí que o cara tá dando que os pastores aprendem a fazer o que faz. E vocês, pessoal, sempre querem acreditar, sempre querem confiar em alguém. É complicado, né, pessoal? Mas é por isso que eu não sei me vender, nem na música, nem. Não sei, porque às vezes eu sou muito sincero, tá? E essas coisas atrapalham aqui no sistema que é totalmente contaminado, né? Você tem que fazer caras e boca, um personagem, você tem que dizer isso para a pessoa, tá? E, nossa, pessoal, isso aí já não faz mais parte do meu repertório, tá? Se eu fizesse isso, pessoal, tá? Eu já estaria aí, dinheiro, as pessoas estariam enganadas, tá? E eu também me enganando, porque fazendo essas coisas eu estaria me enganando. Então eu vi, né? Esse cidadão aí, o curso dele tá aí, tá? Se vocês querem aprender aí, tá aí. Procura aí na internet, aí você vai ver. Curso aí, tem muitos também coach, né? Que fica ensinando isso aí a vocês também. É como se dar de bem aqui, né? Nessa Matrix, né? Tá ensinando você como se dar de bem, né? Como fazer o dinheiro chegar a você. Mas como é que esse dinheiro chega? Você enganando a pessoa?
Entende, pessoal? Será que tem. Você viu falar sobre a energia do dinheiro? Será que essa energia do dinheiro é bênção ou é maldição? Entende, pessoal? Então a gente tem que analisar todas essas coisas. Eu fiquei analisando, né, o cidadão ele falando isso e dizendo que é o curso que é ensinar a artimanha de você obter dinheiro, né? Entende, pessoal? É assim, é a contaminação, pessoal. Não tem jeito, tá? É a contaminação. Todos aí falam, aqui eu não posso, agora eu vou passar isso, eu vou lhe ensinar. Você quer saiba mais? Você já ouviu falar propaganda saiba mais? Aqui você vai aprender nesse curso, né? Ele dá a introdução ali e depois vai vender. Todos aprendendo a mesma técnica, né? Para obter o que é aí, o dinheiro aí. Todo mundo está contaminado, pessoal. Todo mundo. E a gente que é espiritual verdadeiramente está tentando sair dessa contaminação, está tentando sobreviver de um modo, né, digno, honesto, né? Por isso, tá, pessoal? Quando você entende aqui e começa a me ajudar aí, tá? Se eu vai lá no meu Pix, aí começa a contribuir, você está me ajudando a manter essa visão fora dessa contaminação que existe aí. Ah, mas todo mundo faz, irmão Samuel. É porque todo mundo faz significa. É porque vocês consideram isso como normal. Mas não é, pessoal. E aí é onde né, o inimigo começa a usar e começa a desviar você da sua espiritualidade. Então, isso que aconteceu, tá? Desviou. Olha quantos agora, né, líderes religiosos de vários grupos tá aí embaixo aí, ó. Veja esse encontro aí. É. Entende, pessoal? Minha neta aqui, tá? Minha neta aqui veio me ver aqui, tá, pessoal? Eu tô aqui sozinho, né? Mas é isso. Entende, pessoal? Então a gente, né, precisa, né, pessoal, ter esse olhar, a gente como espiritual, porque senão a gente também está se contaminando com as coisas aqui, tá? Principalmente com a energia do dinheiro, né? A gente está se contaminando. Eu acho que maioria, né, pessoal? Porque a pessoa quer fazer aquilo ali, vou sobreviver disso, e a gente precisa, né, pessoal? Eu até entendo, né? Mas vocês vão sendo levados por essa energia. É por isso que eu fico aqui, tá? Tentando, tá, pessoal? Eu primeiro me dou, né? Dou a minha energia aqui para vocês, para que vocês entendam. Então, esperar que a espiritualidade, né? Vocês que é espiritual, entendam isso e comece a retribuir também. É uma troca. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca, pessoal. Não existe nada nesse universo que não é uma troca. Tudo é uma troca, porque tudo, né? A energia que eu tenho, né? Você precisa da minha energia. Outros têm energia, a gente precisa daquela energia, daquela contribuição, daquela consciência. É isso. Não tem o que fazer, tá? Então é só a gente entender fazer isso com consciência. Não para enganar ninguém, tá? Cada um, sabe, vai contribuindo, vai tendo as suas trocas e assim o universo vai funcionando. Porque quando não há uma pessoa começa a doar e não recebe, está fora do que é a espiritualidade, do que o universo quer que funcione. O universo quer que essa troca, entende?
É preciso ter essa. Então, aí a gente, né, vamos continuar o nosso estudo. A gente parou, foi na que parte, pessoal? A gente já estava na sexta, não foi? Então a gente já vai para a sétima parte, tá? Desse tema aqui, que tá rendendo, tá muito gostoso. Eu gostei do vídeo de ontem que eu gravei aí, tá, pessoal? Eu assisti, muito bom, tá? E vocês também me deram audiência aí, muito bom, obrigado. Vocês também na música que eu gravei aí, tá, pessoal? Né? Eu gravei uma música que eu cantava na adolescência, né? Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, como não pudesse ser os garotos. Então, é uma música aí, né? Acho que é Lulu Santo canta ela, tá? Fala sobre esse. Que ele fala: hoje vendo sonhos, ilusões e romance. Então, hoje, né? Ele tá falando, é um músico, ele vende sonhos. A gente que tá aqui, a gente tá vendendo sonho, ilusões e romance. Estamos vendendo ilusões para vocês, pessoal. Nossa, então, o músico é isso, tá? Ele vende ilusão nessa realidade, né? E aí ele diz, é o que chama de destino. Eu não vou lutar com isso. E seja assim enquanto é. Então, não vai lutar contra isso, né? Porque ele vai vender, ele é um músico, né? Ele vai vender essa ilusão da música, essas coisas, né? Eu espero que esteja numa frequência boa, né, pessoal? É isso que é importante, que a música traga consciência para as pessoas. Tem música que traz muita consciência, tem outras que pode jogar fora. Tá certo, pessoal? Então, ele fala o que é olhar para dentro, né? A gente viu que esse olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise, autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento e emoções, valores éticos e morais, motivações, buscando entender quem é você realmente, além da aparência externa. O que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual e pessoal e a transformação. Então, é isso que a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte. A gente já vai para a sétima agora. E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que entrar nesse processo do despertar? Por quê? O olhar para dentro, pessoal, é um processo do despertar. É a famosa frase de Carl Jung, né? Que a gente viu aí na primeira parte, que ele fala que olhar para fora é sonhar. Então, por isso que o cidadão da música, ele disse, hoje vendo sonhos, ilusões e romance. Toco a minha vida por um troco qualquer. Então, ele troca a vida dele, de viver a vida dele, por um troco qualquer. Então, pelo um troco de ele ganhar na música. É claro, né? Então, música que está mostrando verdadeiramente, né, aquilo, a percepção da consciência da pessoa. Então, ele vende sonhos, ilusões e romance por um troco qualquer. É a gente que é músico. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas a gente precisa acordar para essas coisas, pessoal. Você quer acordar ou quer ficar aí dormindo? Se você quiser ficar dormindo, não assista meu vídeo, tá? Não assista. Vá ver outra coisa, vá ver novela, vá ver desenho, vá ver filme,
tá? Vai ver outra coisa. Não assista meu vídeo, senão você acorda, tá, pessoal? E isso incomoda mesmo, tá? Então, ele fala que olhar para fora é sonhar. Quem olha para dentro desperta. Então, desperta essa consciência, que é esse processo de você se reconhecer quem é você realmente. Quem é você realmente, pessoal? Se eu perguntar isso aí, coloca aí nos comentários, quem é você? Você vai, como é que se diz? Pelo você estar aqui usando o corpo, você vai dizer que você realmente é esse ego aqui. Ah, eu sou isso, irmão, eu trabalho com isso, eu moro aqui não sei aonde. Então você está se identificando com o ego. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? É a situação que a gente se encontra, tá? E muitos desses... Então, a gente falou isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e agora a gente vai para a sétima parte. Então, a gente parou aqui na... a gente precisa, né? Além disso, olhar para dentro pode ajudar a cultivar a resiliência emocional, permitindo que a pessoa lide melhor com o desafio e a diversidade da vida. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a trabalhar esse despertar, essa nossa espiritualidade, então, o que é que acontece? A gente cultiva uma energia que se chama resiliência. Então, é energia que dá força. Para que a gente está cultivando essa resiliência emocional? Para que a gente aguente o tranco aqui dessa realidade. Porque não é fácil, tá, pessoal? A gente aguentar o tranco aqui dessa realidade é bem difícil, tá? Então, por isso que a gente, né, precisa cultivar esse olhar para ter essa força. Essa força, essa energia vem da fonte, vem de Deus, desse Deus que a gente conhece, que a gente está conectado. É por isso que eu falo que todo ser humano precisa se conectar com essa fonte de energia, de amor, de alegria, que a gente conhece essa fonte como Deus, né? Você sabe que eu já expliquei aqui o nome Deus foi um nome dado, né, pelo ser humano para a gente designar essa consciência que criou todas essas coisas. Então, para designar, então ele é o Deus, né? Foi dado isso, tá? Então, o que é aí a sétima parte? Ele fala, quando nós transforma a si mesmo inicialmente, começamos a nos expandir naturalmente os nossos dons. Então, quando a gente vai se transformando, né, pessoal? Que a gente vai olhando para... A gente vai se transformando, né? Inicialmente, a gente começa o quê? Se expandir naturalmente. Então, a sua frequência, então a sua consciência começa a expandir. Os nossos dons começam a aparecer. Então, seus dons começam a aparecer, você começa a colocar isso para fora, tá? E é isso, você pode usar esse dom pelo um troco qualquer, aqui, pela energia, que é a energia do dinheiro, para as pessoas lhe darem dinheiro. É isso, é o jogo, pessoal. É o jogo que a gente tem que jogar aqui nessa realidade, tá? Mas joga esse jogo, como o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que milita, né? Ele tem que militar segundo as regras do jogo. Então, você não pode sair da regra do jogo. Quando você sai, você está fora. Então, a gente só vai vencer esse jogo da vida
Olha, observando as regras do jogo. Por isso que a gente tem que observar o que é que os discípulos estão nos ensinando, o que é que Cristo está nos ensinando, para que a gente entenda a regra do jogo, como é que funciona, como é que eu me comporto aqui, como é que eu vou agir dessa maneira. Entende? Então você tem que, porque senão você não vence o jogo. Se você vai na trapaça, vai, vou querer me dar bem, que nada, você não consegue sair do jogo, você fica preso. Você sabe que a gente tá preso, né, pessoal? Você acha que você tá livre? Você tá preso. Aqui é uma dimensão onde você está preso. E você só passa para outra dimensão se você atingir a frequência correta. É igual um game, é igual o game que eu vejo do meu sobrinho, né? Ele jogando. Para ele passar para outra fase, ele tem que fazer o que a regra do jogo quer. Porque se ele não, ele perde a vida. Aí volta de novo. Eu tava vendo lá ele jogando. Então é a mesma coisa que a gente tá. E aí você fica preso, não sai daquela fase. E você precisa passar para outra fase. Uma fase mais melhorzinha, né? Do que essa, né, pessoal? Então, ele fala, os nossos dons começam a aparecer. Aí o que mais? Ele fala, assim quando nossa consciência está encarnada no corpo físico, sempre somos direcionados a olhar para fora. Então, é por isso, tá? A gente está encarnado, é por isso. Se eu perguntar a vocês, a maioria do que não tem entendimento aqui sobre o meu vídeo, perguntar quem é você, ela vai se identificar com o corpo, ela vai falar, eu sou fulano de tal, eu moro ali no bairro, eu faço isso. Então, ela vai descrever isso, porque ela se identifica com o corpo. É o que ele está falando. Ele fala assim, quando a nossa consciência está encarnada, então está usando o corpo, né? No corpo físico, sempre somos direcionados a olhar para fora. Então, sempre estamos direcionados para olhar para aqui, para essa ilusão. Surgindo as perguntas, para onde direcionando o nosso olhar? Com que olhar temos que nos enxergando? Será que sequer estamos nos olhando? Então, surge essa pergunta, né? Que ele fala que é o quê? Para onde direcionar o nosso olhar? Então, para onde a gente tem que direcionar o nosso olhar? Hein, pessoal? O olhar para dentro. Porque olhar para fora é sonhar. É o que Carl Jung fala, né? Aí ele faz outra pergunta, né? Como que os olhos temos nos enxergado? Então, com que olhos você tem enxergado? O olho físico ou o olho espiritual? Ele fala, será que estamos nos olhando? Será que estamos nos olhando mesmo? Quando a gente olha para fora aqui? É uma pergunta. Responda essas perguntas aí, tá, pessoal? Vocês aí que me assistem, assim, responda essas perguntas aqui que foi colocada aqui pelo cidadão. É importante responder essas perguntas, né? Será que estamos nos olhando verdadeiramente quando estamos olhando para fora? Ou em todas essas conexões exacerbadas estamos fazendo com que a gente se desconecte de si e perca uma dimensão importante da identidade. Então, será que a gente, quando olha para fora, não estamos nos desconectando? Estamos desconectando. Por isso que a maioria aí que estão olhando para fora está desconectada. Eu estou tentando aqui, tá, pessoal? Trazer devagarzinho, né? Agora eu gravo assim só 60 minutos, né? Se vocês
tem paciência, né, pessoal? Não é nenhum vídeo que você aí vai conhecer tudo, você vai agora me julgar pelo um vídeo que você vê o meu. Pronto, agora você. Então, tem muita gente entrando nessa frequência de julgador, tá, pessoal? Não, não é assim. Escute, vá observando o que eu estou fazendo. As pessoas que entraram aqui observando isso, hoje elas estão assíduas, são meus, como é que fala, inscrito, né? São meu inscrito assiduamente aqui assistindo meu vídeo. Porque ela ficou observando os meus vídeos. Então ela percebeu a energia, ela percebeu o que é que eu estava passando. Então, ele fala que todas essas conexões exacerbadas estão fazendo com que a gente se desconecte. Então, toda a conexão exacerbada, então você vai para o olhar para fora, desconecta de si mesmo, da dimensão importante da sua identidade. Então, a identidade, que é a nossa verdadeira identidade, que é a identidade espiritual, que é da alma, a identidade divina, a gente se desconecta dela. E eu acho, tá, pessoal? Quase a maioria, tá? Até pessoas que estão em grupo aí estão desconectadas dessa identidade. Eu sinto muito, tá? Mas essa é a verdade. E a gente tem que encarar isso. Aí ele fala, assim o olhar para dentro é um caminho para se diferenciar do fora. É claro. O olhar para dentro é uma bússola que busca por uma individualidade, a qualidade que nos diferencia como seres únicos no universo. Então, quando você é espiritual, tem um olhar para dentro, né, pessoal? Esse olhar para dentro é tido como uma bússola, é aquilo que vai guiar. Você sabe, bússola é para guiar. Você está indo para o norte ou para o sul, para o leste, para o oeste, né? A bússola, ele dá o direcionamento. Entende, pessoal? Então, que ele que diz que é como a bússola que busca por individualidade. Então, a individualidade da pessoa, a qualidade que nos diferencia como seres únicos do universo. Então, é essa olhar para dentro que vai dar individualidade, porque você conhece quem é você. Às vezes tem pessoas aqui, tá, pessoal? Ela tá se identificando com o ego e ela se identifica com o outro. Então, ela não consegue, então ela fica copiando coisa do outro, então ela não é ela. Então, talvez tem pessoas que vivam de acordo para mostrar para o outro. Por isso que a gente aqui não tem que mostrar nada para ninguém, pessoal. A gente tem que ser a gente mesmo. A nossa identidade divina. Ser você mesmo, autêntico. Né? E isso aqui nessa realidade, aonde tem máscara, onde a gente faz caras e boca, onde tem curso para você aprender a enganar outra pessoa para tirar dinheiro, é difícil a gente ser essa pessoa assim autêntica, tá? Porque a gente não, além de a gente perder, né, as coisas aqui, a gente perder, né, a gente não consegue usar. Por isso que também, tá, pessoal, a gente precisa dar o equilíbrio do nosso ego também, tá? A gente não ficar dominado por ele, mas a gente tem que usar o nosso ego aqui. Porque é o jogo das máscaras. Aqui nessa realidade é o jogo das máscaras. Todo mundo aí com suas máscarazinhas, tá? É o jogo da máscara. E a gente precisa entender isso. É por isso que às vezes esse cara dando curso é o quê? Ele fazendo você criar uma coisa, uma máscara, tá? E você usar aquilo que você tem, o seu dom, para você tirar dinheiro dessas pessoas, tirar a energia dessas pessoas. Mas o problema é que
quando essa energia vem, vem com maldição, porque você está enganando as pessoas. É isso que eu não quero fazer. Mas por isso que você me faz a pergunta, você não quer dinheiro? Eu quero, irmão. Se vocês ajudarem aí, sentirem colocar aí, graças a Deus. Mas eu não quero me enganar e enganar vocês. Porque quando eu estou começando a criar caras e boca e enganar vocês, o que é que acontece? Eu estou me enganando também, eu estou entrando na ilusão aqui desse mundo, eu estou entrando, então, não estou desperto. É por isso que eu estou falando para muitos que estão falando sobre esse despertar, sobre a expansão, eles estão também entrando na mesma ilusão. Por causa do quê? Por causa da energia do dinheiro. Aí eu preciso tirar dinheiro. Então, eu vou tomar o curso do cara para poder aprender para tirar dinheiro das outras pessoas. Não é que a pessoa doou aquela energia para você, como eu estou fazendo. Então, para vocês obter essa energia, vocês não estão pagando nada. Eu estou doando a energia. Entende? Porque pessoas que não têm, ela, como é que se diz? Ela recebe isso aí. Quando ela for abençoada, ela começar a ter energia da terra, começar a ter dinheiro, melhorar, se levantar. Tem pessoas que estão em depressão, pessoal. Tem pessoas que estão em ansiedade. Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai ter dinheiro para contribuir com você? Tem pessoas aqui que estavam assim, com problemas. Aí, quando ela se levantar, quando ela melhorar, ela aí vê, ela pode contribuir o coração dela. Ela aprendeu a forma correta. É isso que eu quero, pessoal. Tá? Talvez, tá? Não seja nem eu que vou usufruir, talvez seja outros que vão usufruir dessas coisas. Mas estou ensinando vocês o que é a frequência da espiritualidade verdadeiramente. Tá? Então, ele fala, você vai individualidade, a qualidade de que diferencia como ser único do universo. Você é um ser único no universo. Por isso que tem bilhões de pessoas no mundo, mas ninguém é igual a você. Você tem uma única digital. Você pode... Você viu que encontrou o passaporte da mulher que disse que morreu aí, não foi? Aquela que era a mulher do jogador, que disse que o jogador matou ela. Agora encontrou lá o passaporte, né, com as digitais dela. Então identificou ela. Aí, o que é que eles estão dizendo? Ela está viva, ela foi para lá, para Portugal. Entende? Então, por quê? Porque você tem a única digital no mundo. Então, ninguém é igual a você. Você é único no universo. Então, pessoal, aí o que mais? Ele fala, por isso a vida brota de dentro. E é importante lembrar que ela se realiza fora. Então, você tem que... A vida é a vida da consciência. Então, a vida brota de dentro. E a gente coloca essa nossa, como é que se diz, realização para fora. Aqui nessa realidade. Então, realize aquilo que você veio fazer aqui nessa realidade. Esse é a sua missão, seu propósito de vida. Para que você sinta gozo na alma. A alma precisa gozar, pessoal. A alma não goza como a carne, não, tá? Ela sente a sensação da carne, mas não é o gozo verdadeiro da alma é essa satisfação, quando a gente está realizando as coisas fora. Aí ele fala, dentro e fora são condições da existência, que têm a mesma importância. Então, dentro, tanto dentro quanto fora, tem a mesma importância, pessoal. Entende? Mas a vida está dentro, porque a vida é a vida da sua consciência. E que você coloca isso para fora. É claro, né, pessoal? Aí o que mais?
ele fala, tem da mesma importância, né? O dentro nos individualiza. Então, quando a gente tá individualizando a gente, porque a gente tá achando a nossa essência. E fora nos unifica. Então, fora é para unificar com os outros. Então, para a gente entrar nessa comunhão com os outros. Entende? Então, dentro, a gente tem a nossa individualidade, mas fora aqui, a gente vai ser unificado pelos outros também. Por isso que a gente precisa da energia dos outros. Aqui, vocês precisam da minha energia para melhorarem. E eu fico muito feliz que eu tenha contribuído com essas pessoas aqui. E meu canal aí está crescendo, tá, pessoal? Eu estou vendo que está crescendo, que só tinha 2 pessoas, eu só estava falando para 2. Mas é isso. Porque tem pessoas que querem também ouvir essas coisas espirituais. Já estão cansados de ouvir essas coisas aí dos líderes religiosos. Né? Muitos de vocês estavam aí, estavam todos desanimados, estavam perturbados da mente por muitas coisas, ninguém ensinava nada a vocês. Né? Se alguém fosse ensinar algo, vocês tinham que pagar o curso caro aí, tá? Porque assim, os caras logo cobram, os caras logo fazem o negócio dele para ele tirar a energia de vocês. É assim que funciona aqui, pessoal. Tá? Essa realidade é assim. Tá? E vocês, muitos acham isso normal. O cara vem ter ali o dinheiro, trabalhou, tá ali, vai lá e pá. Né? Para querer obter aquela informação. Né? Informação aqui virou joia rara. Né? Entende? Então, é isso que ele fala. Então, o dentro nos individualiza, o fora nos unifica. Ele fala, na busca por individualidade, o destino pode dominar o que está dentro. Então, na busca por a gente querer ser individual, né? O destino pode nos dominar o que está dentro. O domínio é buscar o autoconhecimento. Então, por isso que esconder o conhecimento dá para a gente não trabalhar esse autoconhecimento, não saber quem é a gente. Por isso que a gente tem que trabalhar. E a gente está trabalhando isso aqui, pessoal. A nossa expansão da consciência. Conhecimento, tanto conhecimento da espiritualidade, das escrituras, né, da psicologia, da psicanálise. Então a gente está estudando tudo isso para contribuir com a nossa evolução da nossa consciência. Olha o ouro que eu estou dando a vocês, pessoal. E ouro de graça ainda, viu? Você não está pagando nada, está aqui. Você se inscreve no meu canal e está aqui ouvindo essas coisas. Olha aí, teve pessoas que tinham mais de 30 anos no grupo religioso. Ela disse que ela, uns 3 meses, aprendeu o que ela não aprendeu 3 anos no grupo religioso. Principalmente das escrituras, tá? Quando eu leio a escritura, que ela disse que, nossa, eu nunca vi a maneira que você lê o versículo, eu nunca percebi isso. Né? Porque tem que ser espiritual. Tá? Enquanto o povo tá lá carnal, pensando em coisas carnais, eu tenho que dar o alimento espiritual para o seu espírito, tá? Então, teve gente aqui, ela era mais de 3, 4 anos, 5 anos em um grupo, nunca aprendeu, que ela aprendeu em 1 mês, 2 meses aqui, assistindo meu vídeo, tá? Então, domina o que está dentro. O domínio é buscar o autoconhecimento, que se consolida com o tempo. Então,
Cada momento que a gente vai trabalhando esse olhar para dentro, essa nossa espiritualidade, esse despertar, o autoconhecimento, a gente vai se conhecendo quem é a gente. E o que é que acontece? Com o tempo você se torna uma pessoa madura. Você tem entendimento, você amadureceu tanto mentalmente como emocionalmente. Então, muitas outras as coisas não abala mais. Olha aqui como tem pessoas aqui no meu canal que tinha coisa que abalava ela, agora ela com conhecimento, tem coisa agora que não abala mais ela. É assim, pessoal. Não tem para onde correr. Esse é o caminho, tá? O caminho do autoconhecimento. Aí ele fala, assim olhar para dentro é um convite constante à vida em uma fonte inesgotável. Então, ele fala que o olhar para dentro está convidando você para uma vida de conexão com a fonte inesgotável. Que fonte é essa, pessoal? Quem é essa fonte? Coloca aí nos comentários. Quem é essa fonte inesgotável de energia, né? Quem é? Coloca aí embaixo para saber. Então, uma fonte inesgotável que permite nos reinventarmos a cada instante. Então, a gente mudar a cada instante. Então, se você está conectado a essa fonte inesgotável, você vai tendo transformação, né? A cada instante do seu dia a dia. Não tem pra onde correr, pessoal. Então, veja, pessoal, pessoas que não estão tendo transformação, não melhora, não evolui consciencialmente, o que é que acontece? Não está conectado à fonte inesgotável. Você sabe qual é essa fonte? Aonde é que tem essa fonte, irmão? É a fonte ali do dique do Tororó? Né? Porque aqui tem um dique ali, tem uma fonte ali. É a fonte do dique inesgotável? Não, pessoal. Foi o que Cristo falou para a mulher lá do poço de Betesda. Que ela disse assim, se você crer, né? Rio de águas vivas fluirão do seu interior. Inesgotável. Então, a gente tem que crer para se conectar a essa fonte de rio de águas vivas. Entende agora, pessoal? Por isso que, né, a Bíblia é maravilhosa, pessoal. É uma metáfora maravilhosa. Eu que gosto de metáfora, né? Tomei psicanálise, fala muito sobre metáfora. É uma maravilha, tá? É sopa no mel. Você já tomou sopa no mel? Então, é isso. Aí ele fala, passamos muito tempo olhando para fora. Então, esse é o problema, né, pessoal, da gente, principalmente quando a pessoa não desperta. Você vê que a pessoa, quando entra no despertar, ela tem uma dificuldade de olhar para dentro ainda. Então, ela está no processo ainda de ir começando a se conhecer, sabe? Ela tem uma dificuldade no início, mas depois ela embala. É tipo um carro, né? Vai empurrando, vai dando. Aí quando vê, ela pega o embalo das coisas. Então, é porque a gente está tão apegado, tá, pessoal? As coisas aqui, a gente olha tanto aqui para esse mundo de ilusão, a gente, sabe? É porque a gente tem um corpo, a gente está aqui, experimenta muitas coisas, tá? Então, tudo isso nos cativa, né? Entende? Então, aí ele fala, passando muito tempo olhando para fora, comparando a nossa vida com as dos outros, buscando validação, perseguindo ideias que nem sabemos se realmente são os nossos pensamentos. Então, pessoal, é isso que acontece.
A pessoa quando está, ela fica tentando se identificar, por isso que um ídolo, um pastor, uma pessoa, então, e ela tenta receber validação dessas pessoas. Nossa, pessoal, quando eu comecei a perceber isso, tá, pessoal? Me conhecer, a perceber isso, é por isso que eu nem ligo, tá? Se alguém disser que eu não estou buscando validação aqui de like, por isso que você não veio falando aqui, dê like, pessoal, né? Ajude aí, por isso eu não estou precisando de validação de você. Eu estou passando a minha essência, a minha verdade. Agora, se essa verdade está contribuindo com você, graças a Deus. Se não, procure outro para você se validar. Entende? Porque eu não estou querendo que ninguém valide o que eu estou fazendo, que não sei o quê, tá? Não, não precisa. Então, as pessoas passam olhando para fora e comparando a vida dela com a dos outros, né? E tem muitas pessoas até que ela vive aqui essa vida, essa realidade, em função das outras pessoas, buscando que a outra pessoa valide que ela é boa, que ela não sei o que. Isso acontece muito com religioso, tá? Perseguindo ideias, né? Então, isso acontece com o religioso, que ele persegue ideias do líder, mesmo sabendo se que realmente são, que não são a ideia dele, o pensamento dele. Eu conheço bastante pessoas assim. Então, quando você vive assim, pessoal, você não está vivendo a sua verdadeira essência. Você quer se parecer com os outros, você quer agradar os outros. Não é assim, pessoal. A gente tem que ser a gente próprio, né? E isso, tá, pessoal? É difícil porque talvez você... Pessoas querem ser validadas pelas outras pessoas. Pessoas querem estar em grupo. Pessoas querem dizer que você é boa, que você... Então, fica procurando essas validações. Você está olhando para fora. Por isso que eu perdi o medo aqui de... Antes de eu gravar, eu tinha o medo porque eu ficava pensando o que é que as pessoas vão pensar. Ai, meu Deus, eu gravar o vídeo. Ai, eu não tenho dinheiro. Ó, o meu canal, ó como a imagem do meu canal é pobrezinha. Meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar? Eu ficava pensando isso, pessoal. Até a espiritualidade me fazer olhar para dentro. Mas era o começo, né, pessoal? Eu estava despertei, eu não sabia, era o começo, então eu tinha medo dessas coisas, tá? Aí eu desencanei disso, pessoal. Então, eu agora passo essa autenticidade aqui. E às vezes é isso que você gosta. É dessa autenticidade, dessa verdade que eu passo aqui. Vocês veem. Tem pessoas que passou um tempo, né? Se invocou alguma coisa que eu disse aí, passou um tempo sem assistir meu vídeo, mas ela foi, rodou, mas ela não encontrava uma pessoa como eu estou passando, mesmo a sinceridade assim no vídeo. Era aqueles vídeos gravados, aqueles vídeos certinho. Então, a espírito dela não está para isso. Então, ela voltou a me assistir, essa pessoa. É isso, pessoal. Volte, tá? Você quer ir também? Pode ir. Não quer assistir mais? Tá tudo certo. Sem problema nenhum. Quando você sentir saudade, né? Da energia da vida, você vem assistir de novo. Sem problema nenhum, pessoal. Tá? A gente não briga por isso. A gente anda nessa frequência porque todas as consciências têm oportunidade, tá? E eu tô aqui. Enquanto Deus me der vida nessa realidade, o meu corpo estiver funcionando aqui, eu vou estar aqui, tá? Quando não, aí eu vou me embora, tá, pessoal? Aí, aí ele fala, o mundo externo nos bombardeia com padrões de sucesso, felicidade e realizações, fazendo-nos acreditar que o caminho para uma vida plena
está em alcançar o que vemos nos outros. Então, é isso, né? Então, a gente vê lá a pessoa bem-sucedida, a pessoa bem... Então, a gente fica desejando aquilo, a gente fica querendo, eu queria ser igual a esse aí, né? É como diz a música, né? Como é? Hoje vendo sonhos, ilusões e romance, te troco minha vida por um troco qualquer. Então, o músico ele vende sonho, ilusão e troca a vida dele por um troco qualquer. É isso. Não tem o que fazer. Estamos todos contaminados, tá, pessoal? Contaminado no corpo, na mente, na alma, no espírito. Estamos todos contaminados. Então, agora o despertar é para a gente ir se libertando dessas contaminações. Porque a contaminação já aconteceu. Estamos todos já. Então, Deus desperta para a gente ir se limpando dessas coisas. É isso. Não tem, não tem o que fazer. Então, o mundo externo aqui, esse mundo que a gente conhece aqui como Terra, essa realidade que a gente está nos bombardeando com padrões de sucesso. Então, existe um padrão aqui, ó. Então, por isso que o pastor, para você ser feliz, é esse padrão aqui, ó. Então, vocês têm um padrão de pregadores, de pastores. Foi por isso que o meu padrão aqui, vocês tomaram susto. Não encaixa no padrão que os pastores estão falando. Então, em todo setor existe um padrão. Então, que esse mundo bombardeia você. Onde diz que você aí vai encontrar sucesso, felicidade e realização se você for assim. É o engano. Caiu na cilada. Então, fazendo você acreditar que o caminho para uma vida plena, então uma vida feliz, equilibrada, está em alcançar o que vemos nos outros. Então, está em alcançar o que o outro tem. Aqui eu sou feliz, ó. Aí eu tenho riqueza, ó, aqui ó, eu tenho essa mansão, o carro, aqui ó, mulher, tenho duas mulheres, tenho a minha mulher e tenho a amante, ó, que maravilha. Agora que eu estou feliz, agora que eu estou estatalado. É isso, pessoal. O engano da consciência é muito grande, tá, pessoal? Aqui, ó, tenho 2 carros, tenho a mulher e tenho a amante. Eu tenho uma coisa, quando a outra cansar, eu procuro a outra. Que maravilha, aqui, ó, que mansão. Ó o que eu como aqui, ó, que maravilha. Ó que comida, aqui, ó, churrascada que eu vou fazer. Então, olha aí para vocês verem, se vocês não vê isso nas redes sociais, pessoal. Olha aí. É legal, né, pessoal? Essa realidade, o engano é muito grande, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? É isso que a gente faz acreditar que o caminho para uma vida plena está em alcançar o que vemos nos outros, o que vemos os outros lá. Por isso que os pastores, tá? Que a maioria aí, né, estão desviados, eles começam a mostrar. Então, o dinheiro que vocês enriqueceram a ele, diz aqui, ó, eu sou abençoado, enganaram vocês, né? Mentindo e vocês dominam, enriqueceram aqui, ó, eu sou abençoado porque vocês, vocês são, o inimigo está usando vocês e eu sou de Deus, vocês não são de Deus. Olha aí, pessoal. Vê se eu estou falando alguma mentira, tá? Olha aí, eu sou de Deus aqui, ó, né? E teve até o pastor que foi pegado aqui, que tinha as amantes novinhas aí, o dinheiro que você dá lá, tá? Ele pegava lá e dava as novinhas, amante novinha, né? Tem o caso, pegaram aí o pastor aí. Porque nada vai ficar escondido, tá, pessoal? Nada vai ficar escondido. Não vai ficar. Vai ser tudo revelado. E essas pessoas, pessoal, aonde elas vão colocar a cabeça na hora que ela vê o Criador, o Deus de todas as coisas, tá?
elas vão ficar, não sabe aonde meter a cabeça, pessoal. Meu Deus, não sabem o que está fazendo, tá, pessoal? Então, isso é uma inconsciência. Eu sinto muito, tá? Pessoas que é do meio aí religioso estão fazendo isso, tá, pessoal? Então, nossa, 60 minutos, pessoal. Vamos parar aqui. Não tem jeito, né? Você vê que quando a coisa começa a ficar boa, a gente tem que parar. Então, oitava parte dessa novela aqui, que é o olhar para dentro. Nossa, a novela tá rendendo, né, pessoal? Mas vá assistindo aí, tá? Cada capítulo da novela, não perca um capítulo para vocês ficarem por dentro das coisas que eu tenho falado sobre isso, tá? É o nosso estudo aqui, para a gente começando a pegar entendimento das coisas espirituais, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha contribuído para a sua espiritualidade, tá, pessoal? Os meus vídeos aqui tenham contribuído. Eu estou vendo que vocês estão me dando muita audiência, então vocês estão buscando isso, vocês estão querendo, vocês estão ouvindo. Espero que persevere, continue, tá? A gente vai aprender muita coisa aqui da espiritualidade, tá? A gente melhorar, né, pessoal? A gente melhorar, a gente refletir aquilo que realmente a gente é, a nossa essência, não para agradar ninguém, tá? É para a gente fazer o nosso propósito mesmo. A gente ser a gente mesmo, fazer aquilo que realmente está na nossa alma, a nossa alma divina. É isso, tá? E espero que vocês continuem, tá? Obrigado aí vocês que novos que se inscreveram, vocês que estão dando visualização, obrigado, tá? Continue. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!